Você sabe o que vem a ser a uso capião? Eu sou o Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e aliá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a uso capião, apresentar seus conceitos e seus pressupostos e vamos iniciar uma série onde estudaremos a fundo o que vem a ser a uso capião e as suas modalidades. A uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. E ela não se aplica apenas à propriedade de per si, mas sim a outros direitos inerentes ao direito de propriedade, como, por exemplo, o usufruto. A uso capião ela está relacionada à prescrição aquisitiva, é uma forma de prescrição aquisitiva. E ela está fundamentada, a base jurídica dela está relacionada à questão da segurança jurídica das relações e também a questão da função social da propriedade. Ela se resume na postergação durante o tempo de uma situação jurídica relativa a uma posse. Essa posse prolongada durante o tempo, ela legitima o possuidor a exercer, então, um direito de propriedade pleno que vem a ser a uso capião. A uso capião, então, ela é uma maneira de estabilizar as relações jurídicas relacionadas à propriedade. Agora, muito cuidado. Embora grande parte da uso capião esteja relacionada à propriedade de bens imóveis, é possível também a uso capião de bens móveis. Vamos ter uma pílula jurídica onde falaremos sobre a uso capião de bens móveis. E, além disso, outros direitos inerentes à propriedade também podem ser objeto de uso capião, como, por exemplo, a servidão, uma servidão de passagem que se consolida no decurso do tempo. Os possuidores dessa servidão de passagem podem, então, constituí-la através da uso capião. Outra possibilidade também é a questão da enfiteuse, usufruto, enfim, outros direitos podem ser traduzidos, podem ser transformados, podem ser adquiridos pela prescrição aquisitiva da uso capião. A posse que gera a uso capião é chamada de posse ad uso capione. Essa posse tem algumas características. Por exemplo, uma dessas características é o chamado animus domini, que seria o exercício da posse com a intenção de dono, com a vontade de dono. O possuidor se sente dono da coisa, porque ele acredita que tem sim aquela propriedade. Então, ele exerce uma posse plena sobre a coisa e uma posse desembaraçada. Outro requisito da posse ad uso capione é que ela seja mansa e pacífica. Quando nós dizemos que uma posse ela é mansa e pacífica, significa que ninguém perturba essa posse, ninguém vai ali reivindicar aquele bem. O possuidor, ele usufrui do bem sem nenhuma limitação, sem que alguém questione essa posse. Outro requisito da posse ad uso capione é que ela seja contínua e ela seja duradoura. Contínua porque ela se mantém com o possuidor. Duradoura porque se exige um determinado intervalo de tempo para que a uso capião ela se concretize. Isso vai depender do tipo de uso capião, é que nós vamos saber qual que vai ser o tempo necessário para que ela se consolide, para que ela se legitime. Outro requisito para a posse ad uso capione é que ela seja uma posse justa. O que é a posse justa? É aquela posse que não é violenta, que não é clandestina. Essa posse é uma posse justa. E o último requisito, mas que, na verdade, só se aplica ao uso capião ordinária, é que seja uma posse legitimada por um justo título e uma posse de boa-fé. O que é uma posse com um justo título?
é a existência de um documento que leva o possuidor a acreditar que ele tem a propriedade com aquele documento. Por exemplo, um contrato particular de compra e venda de imóvel. Nem todos sabem que, para a propriedade ser transferida, ela precisa que esse contrato seja registrado em cartório na matrícula do imóvel. E muita gente acredita que, tendo aquele documento particular de compra e venda, já o torna proprietário. Esse indivíduo ele não é proprietário, mas ele tem uma posse baseada num justo título e uma posse de boa-fé, o que legitima ele a manejar o pedido de uso capião ordinária. Mas a gente vai estudar especificamente sobre cada modalidade de uso capião em outras pílulas jurídicas. Uma questão importante é se é possível somar os tempos de posse de possuidores anteriores. Por exemplo, alguém exercia a posse ad usucapione sobre determinado bem imóvel e depois ele vende esse bem para outra pessoa. Esse adquirente pode somar o tempo da posse do possuidor anterior? E a resposta é que, primeiro, depende do tipo de usucapião. Segundo, em regra, sim. É o que está previsto no artigo 1243 do nosso Código Civil, que fala da accessio possessionis, que é justamente a soma das posses. Vamos ver esse dispositivo. Artigo 1243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do artigo 1242, com justo título e de boa-fé. Ou seja, na usucapião ordinária e na usucapião extraordinária é possível somar as posses anteriores à daquela pessoa que está reivindicando a usucapião. Um detalhe importante é que tanto a doutrina como a jurisprudência entende que a accessio possessionis só é possível no caso da usucapião ordinária ou no caso da extraordinária. No caso da usucapião especial urbana e da usucapião especial rural, não é possível accessio possessionis. Com um pequeno parêntese para a questão da usucapião especial urbana, porque no Estatuto da Cidade, que regula a usucapião especial urbana, há uma previsão de accessio possessionis, mas que é uma regra específica para a usucapião especial urbana. E, resumindo, a accessio possessionis prevista no Código Civil só se aplica à usucapião extraordinária e à usucapião ordinária, não se aplicando às demais modalidades de usucapião. Outra questão interessante é quais são os requisitos, portanto, para a usucapião. E aí vamos trazer os requisitos genéricos, que são aplicados a qualquer modalidade de usucapião. O primeiro requisito é a coisa ser suscetível de usucapião. Por quê? Porque alguns bens não são passíveis de usucapião, e daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. O segundo requisito é a posse ad usucapione, que a gente acabou de comentar. É aquela posse contínua, a posse justa durante um determinado tempo. E esse decurso de tempo é o terceiro requisito. O decurso de tempo vai variar conforme o tipo que nós estivermos lidando de usucapião. Então, resumindo, 3 requisitos são essenciais para a usucapião. A coisa ser passível de ser usucapida, a posse contínua, ad usucapione dessa coisa e o decurso de tempo necessário à prescrição aquisitiva. O que vem a ser, então, a coisa suscetível de ser usucapida? A coisa suscetível de ser usucapida é tida como aquela que está disponível no comércio, ou seja, que pode ser adquirida pelas pessoas. Portanto, os bens que estão fora do comércio são bens que não podem ser suscetíveis de usucapião. Por exemplo, a lua, por exemplo, o ar, eles são bens que estão fora do comércio. E também os bens legalmente indisponíveis, como, por exemplo, os bens públicos, as terras devolutas, não são passíveis de usucapião. Além disso, não podem ser usucapidos os bens dos absolutamente incapazes. E também não podem ser usucapidos aqueles bens que, por disposição de vontade,
não podem ser objeto de usucapião, por exemplo, os bens que estejam rolados em um testamento. Sobre o bem público, é preciso destacar que não há como haver a usucapião de bem público. A questão das terras devolutas, o STJ tem entendimento que o ônus da prova de que aquela terra não pode ser usucapida é do órgão público, é do poder público. O poder público tem que demonstrar que aquela terra devoluta é um bem público e, portanto, não é passível de usucapião. Em relação aos bens que estejam com cláusula de inalienabilidade, por exemplo, um imóvel que o pai ele doa para o filho, mas que coloca uma cláusula de inalienabilidade nesse imóvel. Isso faria com que esse imóvel não pudesse ser usucapido? E a resposta é que não. A cláusula de alienabilidade não afasta a possibilidade de usucapião. Portanto, mesmo os imóveis que tenham cláusulas de inalienabilidade podem sim ser usucapidos. E outra questão seria, e o bem de família? O bem de família não pode ser usucapido, portanto? Não. Ele pode sim ser objeto de usucapião. A existência de um bem de família, mas se esse bem de família estiver sob a posse de uma pessoa que esteja exercendo essa posse ad usucapione, vai gerar, sim, a prescrição aquisitiva. E esse bem perderá essa natureza de bem de família, porque haverá uma aquisição originária por parte daquele que exerce a posse ad usucapione. Portanto, o bem de família não afasta a possibilidade de usucapião. Sobre o outro requisito relativo ao usucapião, que seria a posse com animus domini, a posse ad usucapione, nós já comentamos sobre ela agora há pouco. Apenas para reforçar, ela tem que ser uma posse que é uma posse justa, ou seja, ela não é clandestina, ela não é violenta. E essa posse ela tem que ser exercida com essa vontade de ser dono, com esse sentimento subjetivo do possuidor de ser efetivamente o dono da coisa. Por isso, os atos de tolerância não geram posse ad usucapione. Por exemplo, um comodato, né, o indivíduo que cede para outro para utilizar o imóvel gratuitamente. Esse comodato, ele afasta a posse ad usucapione. Não é possível reconhecer essa posse, porque o indivíduo que está ali recebendo o imóvel em razão do comodato, ele, na verdade, ele não tem o animus domini, porque o animus domini pertence ao proprietário, que cede o imóvel comodato. O mesmo se diga em relação à locação. O locatário, ele nunca vai poder alegar usucapião em relação ao bem locado, porque ele só tem a posse direta sobre a coisa. O locador continua com a posse indireta e, portanto, essa fragmentação de posse afasta a posse ad usucapione. E, por fim, outro requisito da posse é o decurso de tempo. Quanto tempo, Renato? Aí vai variar conforme o tipo de posse. Posse relativa a usucapião extraordinária exige um determinado decurso de tempo. A usucapião ordinária, outro decurso de tempo. A usucapião especial urbana é outro decurso de tempo. Então, o tempo ele é necessário, ele deve ser num tempo contínuo, mas a duração do tempo vai variar conforme o tipo de posse. Mas é preciso a gente ter atenção à questão da interrupção da prescrição aquisitiva e também da suspensão da prescrição aquisitiva. Por quê? Porque as hipóteses lá do Código Civil de interrupção e suspensão de prescrição também se aplicam ao usucapião. É o que estipula o artigo 1244 do nosso Código Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 1244. Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam ao usucapião. Quais são, então, as hipóteses de impedimento ou de suspensão da ocorrência da prescrição aquisitiva, da usucapião? Vamos conhecer esse elenco. Hipóteses impeditivas ou suspensivas. Primeiro, não corre a prescrição entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Ou seja, não é possível, durante a união conjugal,
o marido usucapia um bem em prejuízo à esposa e vice-versa. Mas a gente precisa fazer uma observação sobre o artigo 1240-A do Código Civil, que fala da usucapião em razão do abandono do lar. Então, se houver abandono do lar, é possível aplicar a usucapião especial do artigo 1240, da linha A, letra A, do nosso Código Civil. Mas a gente vai falar mais à frente sobre essa modalidade de usucapião. Também não corre a prescrição entre ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Não corre a prescrição entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela ou curatela. Não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, inclusive os menores de 16 anos. Não corre a prescrição contra os ausentes do país em serviço público. Não corre a prescrição contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas em tempo de guerra. Não corre a prescrição pendendo condição suspensiva. Não corre a prescrição não estando vencido o prazo. Não corre a prescrição pendendo ação de evicção. Não corre a prescrição antes da respectiva sentença definitiva, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal. Além das hipóteses que impedem ou suspendem a prescrição, temos também as situações em que a prescrição ela pode ser interrompida. O que significa interromper a prescrição? Significa que ela, ocorrendo o fenômeno jurídico, ele faz com que a prescrição anterior seja zerada e inicie-se novo prazo de prescrição. Vamos conhecer essas hipóteses. Interrompe a prescrição o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordene a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Também interrompe a prescrição o protesto judicial ou protesto cambial. Interrompe também qualquer ato judicial que constitua in mora o possuidor. Além disso, interrompe qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito por parte do possuidor. E finalizando essa nossa introdução ao assunto usucapião, é preciso nós conhecermos as modalidades de usucapião. Vamos vê-las. Modalidade de usucapião de bens imóveis. Usucapião ordinária, usucapião extraordinária, usucapião constitucional especial rural, usucapião constitucional especial urbana, usucapião especial urbana por abandono do lar, usucapião especial urbana coletiva, usucapião especial indígena e usucapião administrativa decorrente da legitimação da posse. Essas modalidades, elas exigem o ajuizamento da ação de usucapião. Então, elas dependem de um reconhecimento judicial. Mas, a partir do Código de Processo Civil de 2015, passou-se também a admitir a usucapião extrajudicial, que é aquela em que a parte, demonstrando os requisitos, vai postular em cartório essa usucapião. Essa usucapião extrajudicial ela pode acontecer em qualquer dessas modalidades que nós acabamos de ver. Mas nós vamos estudar a miúde todas essas modalidades nas pílulas jurídicas que vão se seguir. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, deixe aqui sua pergunta que nós vamos responder com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de tema para as nossas pílulas jurídicas, deixe também nos comentários que nós vamos preparar essa pílula. Inclusive, essa série Usucapião foi resultado de pedidos trazidos para nós nos comentários de várias pílulas jurídicas. Nós, então, fizemos uma enquete e essa enquete deu como vencedor desse assunto a usucapião. Os outros assuntos também serão trabalhados. Mas, se você tem mais algum assunto que gostaria que nós trouxéssemos aqui para a discussão, deixe aqui nos comentários e nós vamos preparar com o maior prazer. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Eu quero agradecer a sua atenção. Muito obrigado e até a próxima.